É melhor acender uma vela do que maldizer a escuridão. Pensar em separar-se. Fica comigo até final desse vídeo. Vai descobrir segredo profundo de decepção no casamento. Motivações sociais e individuais da separação. As causas que levam muitas pessoas a cometer erros no casamento tornam importante entender. Primeiro, por que as pessoas se casam? Quando duas pessoas se casam por motivos superficiais, como todo mundo está casando, então eu também vou casar, ou cheguei numa certa idade, então tenho que casar, a chance de dar errado é grande. Também acontece quando existe uma dependência emocional doentia, onde uma pessoa não consegue viver bem sozinha e precisa da outra para se sentir segura. Isso pode gerar um relacionamento instável e pouco feliz. Algumas pessoas também se casam apenas para sair da casa da família o mais rápido possível, ou acham que o casamento vai resolver todos os problemas da vida. Mas isso é uma ilusão. Hoje, o número de separações tem aumentado muito. Isso acontece por pressão social, medo de julgamento e pela ideia de que o casamento precisa durar para sempre, mesmo quando não está funcionando. No começo do casamento, tudo parece perfeito. Existe amor, atração, conversa fácil e admiração entre o casal. Um vê o outro como ideal, quase perfeito. Nesse início, o relacionamento parece mágico. Mas com o tempo, essa fase passa. E quando passa, surgem os problemas reais. Nem todo mundo está preparado para isso. O amor e o conflito acabam coexistindo. A atração e a irritação, o carinho e a frustração fazem parte do mesmo relacionamento. Muitas pessoas não foram preparadas para lidar com essa fase mais difícil do amor. Quando alguém se apaixona, tende a ignorar os defeitos do outro, mas viver cego para os problemas pode levar a frustrações no futuro. Muitas pessoas acreditam que o casamento é o final feliz da vida, como em contos de fadas, e viveram felizes para sempre. Mas isso não é real. Ninguém entra no casamento sem problemas pessoais. Pelo contrário, cada um leva suas dificuldades para dentro da relação, e isso pode aumentar os conflitos. A felicidade perfeita e permanente no casamento é uma ideia que muitas pessoas acreditam, principalmente aquelas que não aprenderam a viver bem sozinhas. Muitos casam por pressão social ou medo de ficar sozinho, e não por escolha consciente. Quando isso acontece, a pessoa pode acabar se perdendo de si mesma dentro do relacionamento. Querer ser feliz o tempo todo é uma ideia irreal. A vida não funciona assim. No começo, o casamento pode ser muito bom, mas quando aparecem os primeiros problemas, muitos casais se decepcionam. Se o relacionamento não tiver uma base forte por dentro, ele começa a enfraquecer. Muitos casamentos acontecem apenas porque todo mundo casa. E às vezes o verdadeiro motivo não é amor, mas apenas pressão social. Em outros casos, o casal é muito apaixonado e quer estar junto o tempo todo, mas isso também pode causar problemas, porque a pessoa perde sua liberdade individual. Com o tempo, surgem brigas, frustrações e desgaste emocional. Quando o casal percebe essas mudanças, a separação muitas vezes se torna uma possibilidade real. Hoje, como o casamento não é mais uma necessidade para a sobrevivência, como era no passado, muitos casais, diante da primeira crise, pensam logo em se separar. Antigamente, até alguns anos atrás, as causas que levavam à dissolução do casamento, que muitas vezes ficava apenas no nível de desquite, eram atribuídas principalmente a um dos cônjuges. Entre essas causas de desquite estavam registrados o abandono do lar, o adultério, o alcoolismo e, em menor frequência, a violência. Geralmente, a alternativa para a separação, considerada um remédio extremo para um mal praticamente sem solução, era a de suportar, de forma passiva, uma situação considerada intolerável na vida conjugal.
Esse estado de coisas dependia de vários fatores, entre os quais se destacam os seguintes. A separação era fortemente condenada tanto pela Igreja quanto pela sociedade. Uma pessoa separada, principalmente a mulher, era frequentemente vista como alguém pouco confiável, moralmente questionada e socialmente desonrada. Além disso, uma pessoa separada tinha poucas possibilidades de reconstruir uma vida afetiva, estável e legalmente reconhecida. Hoje em dia, graças ao divórcio, esse fenômeno passou a ser mais aceito em diferentes níveis da sociedade. As motivações para a separação tendem a ser mais compreendidas e analisadas, e em muitos casos, as relações tornam-se mais maduras e até amigáveis. Assim, o fim de um casamento passou a ser mais amplamente admitido, e a separação deixou de ser vista apenas como o desfecho de uma situação trágica, tornando-se muitas vezes uma solução possível para um problema conjugal. O cenário atual indica uma maior maturidade das instituições civis e uma consciência mais ampla e evoluída sobre comportamentos e relações humanas. As razões atuais da separação, as razões que atualmente levam alguém a obter a separação, seja ela amigável, por culpa de ambos ou sem culpa definida, enquadram-se, na maioria dos casos, na categoria da incompatibilidade entre os cônjuges. São considerados suficientes para justificar o rompimento do vínculo matrimonial fatores como a perda da intensidade e do calor emocional, a insatisfação sexual, o enfraquecimento do prazer de estar juntos e a perda da capacidade de comunicação, entre outros. Muitas vezes, a inexperiência devido à juventude e a imaturidade do casal provocam surpresas desagradáveis no curso da vida em comum. Os dois indivíduos percebem que possuem personalidades profundamente diferentes, com divergências de interesses e de opiniões, inclusive na escolha de atividades e de amizades. Com o passar do tempo, eles crescem e amadurecem de formas distintas e não paralelas. Isso ocorre, sobretudo, porque o caráter e os desejos de cada um se desenvolvem em direções diferentes, muitas vezes opostas. No relacionamento com outra pessoa diferente do próprio cônjuge, o indivíduo muitas vezes tenta encontrar uma autorrealização maior do que aquela alcançada no casamento. A infelicidade, assim, pode se transformar em uma espécie de caminho alternativo, no qual a pessoa busca viver novos momentos de crescimento mais compatíveis com sua personalidade. Em alguns casos, isso também se torna uma forma de conhecer melhor a si mesmo e, às vezes, até de descobrir aspectos da própria personalidade que antes eram desconhecidos. No entanto, é difícil sentir-se verdadeiramente satisfeito em relações vividas às escondidas. Também é difícil alcançar um sentido de plenitude quando o indivíduo não tem a capacidade de esclarecer sua própria situação conjugal e de reconhecer que um capítulo de sua vida já chegou ao fim. A infidelidade, nesse sentido, torna-se mais um indício de um estado de incertezas e insatisfações do que uma alternativa real para um casamento que já se desgastou. Quando a consciência da situação crítica se torna mais clara, o casal passa a questionar o sentido de prolongar uma relação conjugal sustentada por bases tão frágeis. Geralmente, a preocupação com os filhos é um dos primeiros fatores que faz com que se hesite em tomar uma decisão definitiva. Eles são, muitas vezes, os que mais sofrem os efeitos de uma união que não deu certo, o que acaba adiando a separação. No entanto, com o tempo, torna-se mais fácil perceber que viver em um clima constante de tensão e incompreensão, onde discussões abertas ou silenciosas fazem parte do cotidiano, pode ser ainda mais prejudicial do que a própria separação. No fim, toda relação precisa ser avaliada com honestidade. Nem sempre permanecer junto significa amar, assim como nem sempre se separar significa desistir.
Em alguns casos, pode significar apenas reconhecer que algo chegou ao seu limite. O mais importante é não permanecer preso a uma situação por medo, por pressão social ou por aparência. Porque viver em constante dor emocional, silêncio e conflito também é uma forma de desgaste profundo, que afeta não apenas o casal, mas todos ao redor. Seja no casamento ou na separação, o que deve existir é consciência, respeito e responsabilidade pelas próprias escolhas. E talvez o maior conselho seja este: não ignore os sinais. Não prolongue o que já perdeu sentido apenas por medo do recomeço, porque no final, a verdadeira maturidade não está em aguentar tudo, mas em saber reconhecer quando é hora de reconstruir a própria vida com mais verdade, equilíbrio e paz.